Eduardo Mazzoleni. Engenheiro químico, mestre em ciência ambiental, doutor em ciências, atualmente engenheiro atuante na área de licenciamento e gestão ambiental, docente do curso de gestão de recursos hídricos na CETESB e em disciplinas do curso de especialização em gerenciamento de recursos hídricos da Fundação Municipal de Ensino de Piracicaba, secretário executivo da Câmara Ambiental do Setor de Saneamento da CETESB e representante da CETESB no Comitê para a Gestão Integrada da Qualidade da Água para Consumo no Estado de São Paulo. Tem experiência na área de saneamento e ecologia, atuando principalmente nos seguintes temas: licenciamento, controle da poluição, planejamento e gestão ambiental, na área de saneamento e recursos hídricos, enquadramento dos corpos de água, reuso de efluentes. Queria agradecer em nome da CETESB e da Secretaria do Meio Ambiente ao convite, e meu nome também, pessoalmente, pelo convite para realizar essa palestra, que é um resumo da tese de doutorado que eu defendi aqui na Faculdade de Saúde Pública em 29 de julho, que eu tive a honra de ter na banca do Ricardo Toledo, do Pedro Augusto. Então, para mim, é uma honra estar voltando e poder partilhar um pouco com vocês essas algumas reflexões sobre esse tema. Quando a gente fala em regiões metropolitanas, né, a gente está falando do modo e da forma como se deu a constituição da metrópole. Né? Isso é bastante importante. Esse modo e essa forma estão relacionados à geração de riquezas, né, e à geração de problemas socioambientais. Então, lá na década de 30, né, nós temos alguns estudos aí do Jesus Neto e outros especialistas, por exemplo, fazendo um perfil do Tietê na Grande São Paulo, perfil do oxigênio dissolvido, que mostra que lá na década de 30, quase 40 quilômetros da Grande São Paulo, a gente já tinha problemas de qualidade. Né? Tínhamos problemas nas várzeas, nas enchentes, nas várzeas, a grande enchente de 1929, ou seja, riqueza, né, da geração da própria metrópole associada à geração de riqueza e à geração de problemas socioambientais. Essas coisas estão associadas. Né? Essa situação foi levando a uma série de mobilizações sociais, eu vou resumir bastante, né? Tem uma série de movimentos e coisas muito interessantes, mas lá no final da década de 70, por uma opção do uso da água, né, hegemônica pelo setor elétrico, a gente tem a Billings, né, muito comprometida, o Tietê também muito poluído, e começam as primeiras manifestações que não tiveram progresso, que não tiveram avanço pelo momento que, né, a gente estava, momento do regime militar. No início da década de 90, há uma série enorme de mobilizações que vão desembocar, vão aproveitar o Rio 92, né, e vão gerar o processo de recuperação do Tietê, a campanha pela recuperação do Tietê. Né? E a campanha do Tietê, ela teve uma inspiração forte na recuperação do Tâmisa, né? Do Rio Tâmisa, particularmente na região da Grande Londres. Né? Tem essa inspiração forte, né? Houve, na época, a Rádio Eldorado fez toda uma campanha, né, com um barco circulando
Thames na Grande Londres, outro barco circulando o Tietê por aqui, os investimentos, as ações que ocorreram lá, que ocorreram aqui, enfim, isso foi uma grande inspiração. A resposta dos poderes públicos diante dessa movimentação foi, já na década de 70, né, a criação de um comitê que pouca gente conhece ou lembra dele, que foi o Comitê MINFRAGESC, quer dizer, do Ministério de Infraestrutura e do Governo do Estado de São Paulo. Foi o primeiro comitê a juntar, né, a colocar na mesa órgãos técnicos do setor elétrico, do setor ambiental, do setor de saneamento, para discutir regras operativas, né, algumas delas que eram até recentemente, começaram a ser discutidas nessa época. Não havia participação dos municípios, não havia participação pública, ainda era década de 70, mas a gravidade da situação exigiu isso. Entre os planos de esgotos, planos diretores de esgotos para a Grande São Paulo, né, o professor Rubem comentou de manhã sobre o Hazen-Sawyer, sobre o IBRACE, que são planos importantes, né? A gente começou na década de 40 com uma empresa americana também, a Cleveland Hansen, que deu meio que o formato básico assim, da divisão de distritos de esgotamento sanitário da Grande São Paulo. E aquela concepção veio se arrastando, veio se consolidando, com algumas mudanças, até o Sanegran na década de 70. Então, as grandes ETs, né, haviam 3 grandes ETs no Sanegran, só que o Sanegran era muito caro, né? Por exemplo, previa uma São Paulo nos anos 2000 com 24 milhões de habitantes, né? E a Barueri, e a ET de Barueri, lá no extremo, né, oeste da Grande São Paulo, com 64 metros cúbicos por segundo. Então, eram metrôs, né, tubulações enormes de afastamento, de coleta e afastamento de esgotos. Passada a década de 70, o custo do projeto, uma série de dificuldades, exigiu-se uma revisão do Sanegran, feita no começo da década de 80, e aí a mobilização social, que acho que todo mundo conhece, da década de 90, gerou um projeto um pouco diferente dos anteriores, né? Os projetos anteriores eram projetos de esgotamento sanitário, de tratamento de esgotos. A despoluição do Tietê veio um pouco diferente. Ela veio de ser um projeto para a bacia do Alto Tietê e um projeto de despoluição. Então envolve uma série de fatores e de concepções um pouco diferentes, né? Então, por exemplo, a gente tem, a partir da década de 90, até um pouquinho antes da despoluição do Tietê, um início de controle de poluição industrial pela CETESB. Então começa um programa importante que vai desembocar bastante forte na despoluição do Tietê, né? O PDT, o Programa de Despoluição do Tietê, ele tem início em 93, ele foi assinado em 92 na Rio 92, tem início em 93, as obras tiveram início. E como foi falado de manhã, tem descontinuidades administrativas, econômicas, uma série de problemas, fazendo com que a primeira etapa termine em 98, a segunda em 2008 e a gente está na terceira etapa, que foi assinada em 2011. Né? Então a gente sai de um percentual de coleta em 91 em torno de 63%, e a gente vai chegar em 2015 a 89%. Tratamento de 15% passa a 50%. Então houve um investimento importante, né, com todas essas descontinuidades, esses problemas, mas houve aí algum avanço, né? Em termos do programa de controle de poluição industrial, o avanço foi maior. 2 fatores jogaram peso aí, né? A atividade econômica, parte dela saiu da Grande São Paulo, parte dela descentralizou para o interior, e a parte grossa, a parte importante que ficou, ela foi produto de ação de controle, houve um abatimento de quase 95% da carga poluidora industrial. Então, e daí para cá, não houve implantação de grandes indústrias consumidoras de água ou poluidoras. Então, esse processo foi interessante aí na década de 90. Apesar da implantação desses programas de controle de poluição hídrica, como nós estamos chamando aí, né, há vários deles, né, por exemplo, programa de mananciais, o Córrego Limpo, mas nós estamos focalizando esses que envolvem carga poluidora industrial, sistema de esgotamento sanitário. Eles têm ações que nem sempre, não há sempre um consenso muito claro a respeito de ações e resultados, né? Então, a gente ampliou a rede de coleta, ampliou bastante o tratamento, mas
a percepção da gente, né, percorrendo a Barra do Pinheiros, a Barra do Tietê, não é das melhores. Né? Tem emanação de odores, né, o aspecto, né, do rio como está hoje. Então, essas questões sempre levantam dúvidas, né, questionamentos sobre quais as abordagens, né, que explicariam essa situação. Entre as abordagens, nós temos algumas muito tradicionais, né, do tipo velocidade do crescimento, que tem a sua razão de ser, quer dizer, a metrópole cresce demais, se expande, né, se expande demais a mancha urbana, cresce demais a população, né, e os serviços de infraestrutura não crescem na velocidade do crescimento dessa nova situação. Isso pode ser uma explicação, né? A outra explicação, por exemplo, que fala né, isso está em várias publicações, em vários trabalhos, falando sobre questões físicas, por exemplo. A grande São Paulo assentada, uma grande região urbana industrial assentada em cima dos seus mananciais, por exemplo, onde há baixa disponibilidade hídrica. Né? Tem a sua lógica, tem importância explicativa, digamos assim. Questões institucionais também já foram faladas de manhã aqui, por exemplo, sobre a articulação das políticas públicas, ou a falta delas, né? Agora, há uma outra reflexão interessante para se fazer também sobre o modo e a forma como se constituiu a metrópole, né? Ou seja, o modo, quer dizer, por expansão, cada vez mais por expansão periférica, então cresce muito, né, a metrópole em direção às periferias do centro da metrópole, né? Com o tempo vai se diminuindo a densidade no centro, onde já tem infraestrutura, e essa expansão periférica, em geral, ela é ambientalmente predatória, né? Quer dizer, ela vai ocupando áreas mais frágeis e que gera problemas ambientais cada vez mais importantes, de resíduos, de geração né, de cargas poluidoras, por exemplo, de aporte de erosão para os corpos d'água. Então, isso é uma reflexão interessante também para se fazer. Tendo essas reflexões em conta, uma das coisas que a gente entendeu necessário foi estar explorando também, para não ficar só nessas abordagens, verificar outras abordagens, outras vertentes explicativas, focadas no próprio sistema de esgotamento, né? Então, os objetivos que a gente... Ai, meu Deus, está apurando. Desculpa, pessoal, mas... essa posição aqui está pulando. Entre os objetivos, então, entre as possibilidades, entre as abordagens que a gente pode ter de estudar essa situação, a gente optou por estudar algo que está disperso lá nos planos de diretores de esgoto, tem vários estudos sobre isso, que são os sistemas de esgotamento sanitário, são os programas de controle de poluição hídrica. A gente fez um recorte específico em 98 e 2013, por quê? Porque ao final da primeira etapa da despoluição do Tietê, tem ações, né? Essas ações devem corresponder a resultados, que tipo de resultados, como é que a gente pode avaliar esses resultados. E outra coisa importante já que tem uma inspiração no Tamisa, a pergunta será que é interessante ter o Tamisa como perspectiva, mas será que a situação de constituição da metrópole, lá da Grande Londres, e a situação física não é muito diferente da nossa? Será que não estamos comparando coisas muito diferentes? Então, a ideia foi trabalhar um pouco essas duas questões aí, né? A bacia do Alto Tietê, muito rapidamente a gente falando, né, ela tem uma região metropolitana que representa 3,5% da área do estado e tem 47% da população. Então, uma densidade de gente muito grande. E a bacia do Alto Tietê tem 40 municípios, né, e ela abarca grande parte da região metropolitana de São Paulo, né. A metodologia, né, empregada para fazer essa avaliação vamos tentar fazer um recorte da bacia do Alto Tietê em pedaços, em unidades, em subbacias que não são as do Comitê do Alto Tietê, eu vou explicar em seguida, né? Definir algumas variáveis que você pudesse acompanhar no espaço e no tempo, né? De acordo com o desenvolvimento, com a constituição da metrópole, acompanhar essas variáveis. Realizar algumas análises estatísticas, sejam análises exploratórias, para ver como é que os dados se comportam, o que eles dizem para a gente, quanto de tendências espaciais e temporais dessas variáveis, principalmente das variáveis de qualidade de água, por trecho da Grande São Paulo, o que elas nos dizem.
e realizar uma síntese comparativa entre o Tietê e o Tamisa, para ver se é possível essa síntese, né, como é que ela se assenta. Uma coisa importante foi falado hoje de manhã é sobre o sistema de esgotamento sanitário da Grande São Paulo. Né? Ele vem do Sanegran, ele vem de muito antes, na verdade, e se consolida um pouco no Sanegran, né? Passando por uma revisão lá em 1986, ele é constituído, que a gente chama de sistema principal, em 5 grandes sistemas, né? Que estão ali pintados com aquelas cores, né? O laranja, São Miguel, o azul, o laranja, Suzano, o azul, São Miguel, o azul meio esverdeado, né? O sistema Parque Novo Mundo, que é esse aqui onde está Guarulhos, o roxinho aqui onde está o ABC, e lá na ponta, né, onde está, aqui na ponta, onde está o sistema Barueri. Então, aproveitando que a bacia do Alto Tietê já é recortada, esse recorte hidrográfico e sanitário já vem de outros planos diretores, já vem em termos de esgotamento sanitário, que é uma questão estratégica para a gente aí. Né? A gente propôs a criação de compartimentos, né? A gente chamou sanitário ambientais, ou seja, dividindo a bacia do Alto Tietê, que está aqui em verde, em pedaços, cada um desses pedaços, né, abarcando uma parte do sistema de esgotamento sanitário. Então, este compartimento é o compartimento ABC, compreende não só o que é drenado pela ET do ABC, mas toda essa região hidrográfica. Né? Aqui o que é drenado pela ET Suzano, mas o restante da área de drenagem. A ideia é tentar verificar de toda essa área o que é coletado e tratado ao longo do tempo, o que é gerado em termos de carga poluidora, e essa carga poluidora deve dar um sinal na rede de monitoramento da CETESB. A rede de monitoramento tem pontos localizados ao longo do Tietê, e alguns desses pontos estão exatamente no exutório desses compartimentos. Então, se eu acompanhar isso historicamente, eu acompanho a geração de carga, a coleta, o tratamento ou não, né? Enquanto isso reparte no corpo d'água. Esses são os compartimentos, então. Então, aqui estão os pontos da rede de monitoramento da CETESB, né? Alguns deles têm série histórica, né? Coincidem com alguns pontos que são exutórios. Então, assim, a gente vai percorrendo o Tietê com esses pontos, né? E aqui estão plotadas as estações de tratamento de esgoto né, do sistema principal e algumas dos municípios não operados. Aqui no Alto Tietê, essa região, por exemplo, não é coberta pelo sistema principal, para nós é um compartimento de cabeceiras. Né? Esta região aqui também não é coberta pelo sistema principal. Tem vários municípios que têm sistemas chamados isolados, que não estão ligados ao sistema principal. Para nós é um compartimento Juqueri. E assim nós fomos acompanhando a bacia do Alto Tietê, né, a partir dos dados de qualidade. As variáveis analisadas foram as relacionadas, que a gente chamou relacionadas à atividade industrial. Então, cobre, níquel, zinco, né, que estavam na despoluição do Tietê também. Elas foram avaliadas na despoluição do Tietê. As variáveis sanitárias são aquelas tradicionais que nos ajudam a entender, são legisladas, grande parte delas são legisladas, tem série histórica na base da CETESB, quer dizer, pode fazer estudos de tendência com esses dados. Essa foi a lógica. Entre as outras variáveis, né, nós trabalhamos então com os dados de coleta e tratamento de esgotos, né, o dado de demografia, a gente conseguiu as bases georreferenciadas do IBGE, plotou por setor censitário, você plota nesta base, da bacia do Alto Tietê, e você consegue acompanhar por setor censitário, em 90, 2000, 2010, a evolução da população, mas por subtrecho, por compartimento da bacia do Alto Tietê. Isso representa o quê? Uma carga potencial, né, orgânica gerada do sistema. Né? Isso é uma forma de acompanhar o crescimento da carga. A cobertura da terra, a gente só conseguiu 2 bases, né? Uma em 2002, uma em 2010. Não é uma cobertura muito detalhada, a gente não conseguiu, mas dá uma ideia do que é mais impermeável, né? Que região está se impermeabilizando mais o solo, menos o solo, novamente por compartimento. Foi feita uma análise de tendência dos dados, eu não vou entrar muito em detalhe nisso, vou deixar aí para vocês, mas a ideia é configurar a rede de dados, analisar como eles se comportam, né? Verificar se há influência da sazonalidade nos dados, por exemplo, como é que chuva e vazão jogam, né, peso nessa questão dos dados de qualidade de água, por exemplo. Né? E uma vez que a gente chega a essas conclusões, se há efeito de chuva, de variação de vazão ou não,
a gente faz análise de tendência, e aí há vários mecanismos e formas. A gente usou essas estatísticas não paramétricas aqui de Menkendel, porque os dados ambientais em geral são dados, o pessoal fala, dados sujos, né? Dados complicados, são difíceis, né? A distribuição desses dados em geral não segue uma distribuição normal, você tem que fazer transformações. Então, por uma série de recomendações da bibliografia, a gente usou essa metodologia para tratamento dos dados, né? Em respeito ao Tames, então, o que nós podemos muito rapidamente falar? O Tames é para ter uma ideia comparativa, né? Tames é um rio, né, de 16, uma bacia, né, de 16 mil quilômetros quadrados. Ele é pouco maior, acho eu, do que a bacia do Piracicaba, Capivari e Jundiaí aqui em São Paulo, né, do nosso PCJ. Não é uma bacia grande, né, é uma bacia importantíssima, né? Grande parte da população da produção industrial na Inglaterra está nessa bacia, mas é uma bacia pequena, né? É uma bacia que tem, né, é uma bacia que, quando cruza a região metropolitana de Londres, quase no exutório, né, a grande Londres está no exutório, na saída da bacia para o mar, né? É uma bacia que tem, vejam só, esta região da Grande Londres tem 1.570 km², tem uma população de quase 8 milhões de habitantes, e tem uma precipitação, isso é um dado interessante, 700 milímetros, né? A Grande São Paulo, historicamente, tem uma precipitação de 1.500 milímetros, né? Então, há muito, né, que se fala sobre a bacia do Tames, está muito perto do mar, que as vazões são mais altas do que a bacia do Alto Tietê. Precisa tomar cuidado quando analisa os dados. É uma região seca, né? Chove pouco ao longo do tempo. E tem a hidrodinâmica, quer dizer, a água que vem do estuário e entra na Grande Londres. Então, tudo isso joga algumas complicações na questão da dispersão dos esgotos da Grande Londres, né? O sistema de esgotamento sanitário, estudá-lo, né? Estudar a constituição do sistema de esgotamento da Grande Londres é uma tarefa interessante, é um exercício interessante, né? Você vê da onde surgiu a demanda, né? Demanda muito fortemente calcada em saúde pública, né? Problemas que nós tivemos aqui também no final do século XIX, começo do século XX, né? De cólera, demandas fortes de cólera, em que algumas áreas aqui de São Paulo, Rio de Janeiro, Minas, até começaram a investir. Interessante que não havia muita, digamos assim, muito gap tecnológico até meados do século XX entre os outros países que passaram apuros com a questão da cólera, né? Por exemplo, Londres, Estados Unidos, Alemanha, alguns países, né? A gente teve até tecnologias, já se estudava a aplicação de cloração de outras coisas aqui em São Paulo, né? Mas por algumas razões lá seguiu um caminho, aqui seguiu outro caminho. O fato é que essa agenda pública muito forte, morrendo gente, com muito protesto social, levou o governo, e aí é todo um trabalho público muito forte, levou o governo da época, né, o governo nacional, na verdade, a organizar um grupo de trabalho, contratou um engenheiro, fizeram os estudos, um estudo cuja concepção básica está lá até hoje, né, que é baseado em quê? Qual é a estrutura desse sistema? Né, começou com dois grandes interceptores, né, que drenam as regiões norte e sul de Londres, desta região para esta região. Depois esse sistema foi sendo ampliado por outros interceptores aqui, foi sendo cada vez mais ampliado, e esse sem tratamento, mas o sistema, né, coleta os esgotos dessa região mais central de Londres e o leva nesta região sul aqui de Londres, a região de Crossness, e essa região norte em Bankton, aonde? Em grandes reservatórios que esperavam a variação da maré. Pela variação da maré, eles eram jogados e dispersos no mar. Então, durante muitos anos, se resolveu parte do problema sanitário de Londres, até curioso, sem tratamento, só que isso começou a cobrar fatura, né? Então, esta região aqui, da saída do estuário, começou a ter sedimentação, depósito de resíduos, né, do efluente que ia, não tinha tratamento nenhum. Então, começou a ter problemas econômicos, aí o sistema foi e começou a rebater no sistema sanitário de Londres. Então, isso começou a ser aperfeiçoado, né, até que, em 1911, foram construídos novos emissários, né? Esse, por exemplo, essa foto de Crossness, bem lá na região de saída do estuário. Tanto que o sistema melhorou bastante, mas a partir da Primeira e Segunda Guerra Mundial houve uma crise muito grande, destruição dos sistemas, uma série de problemas, e o sistema de saneamento foi afetado. E é interessante, eles têm essas coisas lá, uma cultura diferente da nossa, né? Por exemplo, o Museu de História Natural em Londres decreta
a morte do Tâmisa em 30 e poucos, 1930 e poucos, né? 35, 36. E aí tem uma estratégia de ação que é uma pena que a gente ainda não conseguiu, né, trabalhar, desenvolver uma estratégia semelhante. Uma estratégia de criação de um grupo do Estado, com apoio da universidade, o poder público agindo muito forte nisso, com apoio da universidade, durante anos, estudando em detalhe, e no final disso, diagnosticando os problemas, estabelecendo propostas de normas técnicas, normas ambientais, que seria hoje o licenciamento, a disciplina de uso de certas atividades, e a repotenciação, a reestruturação das EDs, que houve muitas EDs pequenas foram construídas, algumas delas foram desativadas, foram construídas outras maiores, mas o sistema ainda assim tem várias EDs descentralizadas ao longo de Londres. O fato é que isso gerou um belíssimo estudo, esse estudo inclusive está na biblioteca da Faculdade de Saúde Pública, né? Para minha surpresa ele estava aqui, eu consultei, tem detalhes estatísticos da hidrodinâmica do estuário, quer dizer, quem quiser estudar estuários, é um estudo histórico brilhante, interessantíssimo, né? E deu bases técnicas para a discussão política, como foi colocado de manhã, da decisão por onde caminhar, né? E até que isso executado, em 1970, houve, o Estado decretou, né, o Museu de História Natural, a ressurreição do Tâmisa com a volta dos peixes, principalmente o salmão, em Londres, né? Então, assim, alguns resultados, né, desse processo todo. Já aproveitando que estamos falando de Londres, esse sistema, né, esse mapa, né, fala que o sistema central de Londres é um sistema unificado mesmo no duro, né, drenagem e esgotos. Em anéis concêntricos, a partir do centro de Londres, o sistema passa a ser misto e depois separador, né? Agora, no centro de Londres, interessante por quê? Porque o Tâmisa se recuperou, ganhou prêmios internacionais, mas como ele é unificado e a base dele é lá antiga, feita no século XIX, chuvas pequenas, mesmo chuva cada vez com intensidades cada vez menores, elas sobrecarregam o sistema, foram construídas estruturas de alívio para que aquele esgoto com água de chuva não voltasse para a população, ele vai para o Tâmisa, morre peixe, e a Inglaterra recebe multa da comunidade europeia. Então isso é interessante. Quer dizer, eles têm metas de recuperação de qualidade, receberam prêmios, uma referência internacional, não importa. O Sena é a mesma coisa, né? Eles são constituídos, são organizados, problemas acontecem e eles são autuados, né? As vazões, para vocês terem uma ideia, que é uma coisa interessante também, por exemplo, aqui são as vazões das ETs que aportam para a região do Tâmisa no Grande Londres, né? Uma população esgotada de 9.700.052 metros cúbicos por segundo, e aí fala assim, nos textos que a gente olha, fala vazão autorizada. Por que vazão autorizada? Vazão autorizada por quê? Porque essa região é tão sensível, quer dizer, a produção de água dessa região é pequena, né, de tal maneira que os esgotos lançados têm que ser aprovados como se fosse uma outorga de lançamento e tratados na condição correta para, diante das baixas vazões na estiagem, não haver comprometimentos do Tâmisa. Então, esse gráfico aqui, por exemplo, essa tabelinha mostra isso, né? A vazão de estiagem do Tâmisa, por exemplo, medido por esses dados aqui em torno de 1991, no verão deles lá, 19,8 metros cúbicos por segundo, uma vazão muito baixa, muito próxima do que é 710 do Tietê na Grande São Paulo. Em determinados momentos do ano, a vazão subtotal de recursos hídricos afluindo ao Tâmisa das ETs é maior do que a vazão de estiagem do Tâmisa. Então, assim, a importância de ter eficiência no sistema, o controle das cargas afluentes é muito grande, né? E aqui mostra também eu vou deixar esse gráfico com vocês, mas assim, quanto mais vai crescendo e aumentando a eficiência das estações, mais vai diminuindo a carga remanescente no estuário do Tâmisa, né? A mesma coisa aqui, por exemplo, a respeito, tem uma série de eventos que aconteceram do Tâmisa ao longo do tempo, né? Apesar de ter um grande pico de população, o sistema projetado no final do século XIX, ele vai aguentando até que ele começa a ter problemas e aí ele vai ressurgir na década de 70 com as reformas, que são contínuas, graduais, com algumas paradas, mas isso é um dado interessante do sistema inglês, né? Tanto que a qualidade da água na Grande Londres, né,
segundo as diretrizes da Comunidade Europeia, é, em geral, boa, né? Em alguns casos moderada, mas a qualidade biológica aqui é qualidade não como a nossa, classe 2, classe 3. É o físico-químico e o biológico, quer dizer, a água tem status ecológico bom, é uma classificação um pouco diferente. Então é interessante essa reflexão, quer dizer, trabalha, assim, articula melhor o físico-químico e o biológico do que o nosso. O nosso na 357, na CONAMA 357 avançou bastante, mas aqui avançou mais ainda, é bem interessante esse sistema. Né? Em termos da bacia do Alto Tietê, então, né? Da bacia do Alto Tietê nós temos situações aí dramáticas, né? Em termos de volumes outorgados, né? E de disponibilidade, a relação disponibilidade-demanda. Né? As vazões, a vazão mínima, né? As vazões de referência para cálculo da disponibilidade na bacia do Alto Tietê são muito baixas, né? Ou seja, como o consumo, a demanda é muito alta, as relações de demanda e disponibilidade são muito desfavoráveis, né? Tanto que nós temos que importar água da bacia onde? Do PCJ, lá do Cantareira, né? De outro, cada vez, como foi falado de manhã, a gente tem que importar água cada vez mais de longe, né? De outras regiões a custos bastante grandes aí. Em relação aos estudos que nós fizemos com demanda populacional, né? Se comprova um pouco aquilo que foi comentado sobre essa questão da periferização da Grande São Paulo. Ela vai crescendo por periferização. Então, a gente observa aí no gráfico, né, nesse mapa, a densidade populacional em 91, né, ela vai aumentando, vai se ampliando cada vez mais para esta região, justamente para cá, né, que é região de mananciais, essa região também, que é uma região particular de mananciais, né, ela vai aumentando para esta região. A mesma coisa a cobertura da terra, né? A cobertura da terra 2002 e 2010 mostra bastante bem como que vai periferizando, né, o crescimento, e a cobertura do solo vai cada vez ficando mais impermeabilizada, se vai expondo o solo, se vai mexendo com o solo. Então são todas, e com isso, né, a gente pode ter uma ideia das pressões em cada um desses compartimentos sanitários ambientais aí. Em termos do tratamento de esgoto, como a gente falava, a gente passou de uma coleta de 15%, aumentou para, né, 60% para 80%, quase 90%, a coleta aumentou muito também, né? Mas aí, observando os gráficos dos volumes tratados nas estações de esgoto da Grande São Paulo, a gente vai observando o quê? Né? Um crescimento progressivo, né? A despoluição do Tietê começa aqui em 92, mas efetivamente é um grande salto a partir de 2000. Então, uma série de questões técnicas, econômicas, que explicam essa situação. Em 2007, né, a gente tem a maior variação do crescimento, ou seja, a gente sai de praticamente 4,5 metro cúbico segundo de esgoto tratado para quase 18, né, mas assim, 18 secundários. E aqui, em 92, parte deles com tratamento primário. Então, evoluiu bastante o tratamento de esgoto. O problema, né, evolui o tratamento de esgoto, isso é importante. O problema é o sistema de esgotamento como um todo. Então, essa tabelinha mostra, isso está nos planos diretores de esgoto, tanto de 2000 quanto 2010. Né? A gente tem o quê? A gente tem que, do esgoto coletado, que chega efetivamente na estação, olha, 25%, 15%, quer dizer, o sistema de esgotamento sanitário ainda é um problema importante na equação da recuperação dos corpos d'água de São Paulo. Né? Por exemplo, se a gente for observar este mapinha aqui, olha, esse mapinha mostra bem isso. Aonde está verde nesse mapinha significa coletado, afastado e tratado. Aonde está o roxo, né, significa coletado e afastado. Necessariamente não chega na estação. E aonde está marrom significa coletado, não afastado. Ou seja, coletado, né? Então é importante estar tirando o esgoto da casa, do pé das pessoas, tal, mas ele não está, esse esgoto não está saindo muitas vezes da bacia, do corpo d'água daquela região. Então essas coisas, né, por mais que a gente tenha algumas melhorias importantes de uma maneira global, a implantação e operação do sistema são questões importantes, é o que foi falado aqui hoje de manhã. Ou seja, a gente ficando na mesma concepção, é uma concepção implantada, que vem lá da década de 80, 5 grandes estações do sistema principal. Né? Então, é difícil alterar isso, mas precisa começar a pensar, né, até em termos de evitar menos impactos ambientais, até de talvez aproveitar a água, né? Essas águas excedentes foram colocadas hoje, está muito amarrado em questões operacionais e de planejamento desse tipo. Quer dizer, cada vez que eu tenho que levar, né, o esgoto gerado aqui na região da Pires, por exemplo, né, o esgoto dessa região ele vai para a ET de Barueri.
essa distância é de mais de 30 quilômetros. Então eu preciso esgotar essa região que é altamente densa, né? Tem quase 1,5 milhão de habitantes nessa região, e transportar 30 quilômetros para cá. Além do que, parte da água, né? Da água como esgoto, que poderia, se fosse tratada na região, constituir disponibilidade hídrica para aquela região, está sendo afastada para a saída da Grande São Paulo, lá em Barueri. Tá? Em termos da análise dos dados, né? Isso é uma coisa interessante que a gente observa, infelizmente observa pouco. Assim. Se observa em várias áreas, na área de qualidade de águas, há alguns estudos no interior, há poucos estudos, na verdade, sobre análise estatística dos dados de qualidade de água. E aonde a série histórica, esses dados revelam coisas interessantes, dão subsídios interessantes para trabalhar. Por exemplo, né, para alguns parâmetros aqui, uma análise espacial mostra o quê? Que aqueles pontos que estão lá na cabeceira do Tietê tem um OD de classe 2 ainda, importante. Né? Para o resto da bacia do Alto Tietê, até 3120, esse ponto aqui, Mogi das Cruzes, é como se fosse o divisor de águas aqui de São Paulo. Até Mogi das Cruzes, a qualidade da água ainda é bastante boa. Né? Por exemplo, aqui na DPO mostra o quê? Né? A baixa carga orgânica da região dos mananciais. Né? A importância é ver se isso está crescendo ou não ao longo do tempo, qual é a tendência. Mas em termos espaciais, né, a concentração é baixa. Isso vai crescendo ao longo da Grande São Paulo, né, e depois tem um decréscimo aqui. Ó, aqui já começa a chegar na área dos reservatórios. Então, reservatório de Gás de Souza, por exemplo, reservatório de Pirapora. Significa o quê? Significa a mesma coisa com os sólidos, né? Quer dizer, há um efeito de, apesar da carga poluidora que está dentro da Grande São Paulo, há um pequeno efeito de autodepuração e de deposição conforme ele vai saindo da Grande São Paulo. Então, são coisas, são informações, são sinais que os estudos de tendência mostram que a gente precisa estar atento a eles. Né? Em termos de avaliação temporal dos dados, né? Por exemplo, utilizando-se uma técnica de gerar uma curva média, né, na base dos dados disponíveis. Então, por exemplo, mostra aqui, né, o oxigênio dissolvido, a concentração de oxigênio ao longo de mais de 10 anos aí. Mostra que a partir de 2007, ainda que sejam evoluções muito pequenas, de 0 para meio, né, uma coisa pouco perceptível do ponto de vista ambiental, tá? Pouco perceptível, mas, né, é interessante que mostra o quê? Está amarrado com aquelas curvas de evolução da coleta e do tratamento. Então nós temos sérios problemas de afastamento, não precisamos melhorar, mas, né, a coleta e o tratamento, a evolução da coleta e o tratamento já dão pequenos sinais estatísticos, de tendência, difíceis de ver na prática, mas esses dados eles precisam ser apropriados e trabalhados pela gente. Né? Aqui, por exemplo, também, os dados de permanência, curva de permanência. Quantos por cento do tempo o oxigênio dissolvido, por exemplo, ficou na classe 2? Né? Outra forma de você ver o problema lá na região dos mananciais leste, Jundiaí, Biritiba, Mirim e Salesópolis. Mais de 50% do tempo para o oxigênio dissolvido e 95% do tempo ele atendeu a DBO. Ou seja, por pedaços, por trechos da Grande São Paulo, o tratamento dos dados, você vai observando uma série de coisas importantes aí. Né? Aqui, eu só peguei uma tabela, né, de análise de tendências para mostrar. Esses valores aqui significam o seguinte: na região do ABC paulista, lá na bacia do Tamanduateí, por exemplo, nós temos um abatimento, principalmente em fenóis totais, importante. Por que isso é importante? Isso é produto do problema de controle de poluição industrial. Essa era uma das maiores geradoras de fenóis na Grande São Paulo, muito ligada à atividade industrial. Né? A saída de algumas indústrias e a ação de controle levou, ao longo de 10 anos, a uma diminuição anual gradual e forte, por exemplo, da produção de fenóis nessa região. Né? Algumas conclusões, né? Encerrando agora. Os melhores resultados que a gente tem na bacia do Alto Tietê são o quê? São lá na região de Cabeceiras, né? O nosso divisor de água está lá na região de Mogi das Cruzes, assim, em relação da bacia do Alto Tietê em relação ao centro aqui do núcleo metropolitano. Né? E essa região do Tamanduateí, a gente tem melhoras em vários parâmetros, inclusive nos parâmetros industriais. Então, pouco perceptível para quem passa perto desses rios, mas assim, há tendências estatísticas que a gente precisa saber trabalhar e assim, por trecho, por região, que vai dando pistas de onde investir e trabalhar melhor. Né? A estabilidade dos demais parâmetros. Por que os demais parâmetros ou pioraram ou estabilizaram? Né?
A razão principal é a questão das ligações de esgoto, travasamentos, a questão das cargas difusas, né? E carga difusa na Grande São Paulo, como em grandes metrópoles, não é uma carga difusa meramente lavagem de solo, né, pessoal? É uma carga difusa, muitas vezes, de esgoto acumulado na rede, como vocês viram lá. Há situações em que ele é coletado não afastado ou afastado não tratado, isso permanecendo na rede com água de chuva, ele gera uma carga poluidora importante. Durante o período seco também ele pode contribuir. Então, equacionar essas questões de implantação e operação do sistema são absolutamente fundamentais. Né? Em relação ao Tietê e o Tamisa, né? O que a gente pode ter como conclusões, talvez, que ajudem a pensar um pouco as coisas. Né? Ainda que sejam regiões diferentes, a constituição da metrópole seja muito diferente, essa questão de conhecer muito bem o sistema, esses estudos detalhados, a definição de metas de qualidade na comunidade europeia muito rigorosas, compactuadas e responsavelmente entre eles articuladas, cobradas. Isso é interessante, né? Uma mobilização social permanente, né? Mudando ao longo do tempo, mas esse acompanhamento da população, eles têm o dia do Tamisa, eles fazem festas, essas coisas, é uma coisa meio cultural, isso tem um peso importante, vai mudando a agenda, o problema ambiental na agenda social, mas ele sempre está lá de um jeito ou do outro presente. Encerrando aí, acho que é importante essa questão, né? Quer dizer, baseado na experiência europeia, nas questões que nós temos aqui, a importância de definir metas claras, né? Que sejam socialmente aceitáveis, né? É uma questão importante, quer dizer, é difícil tratar, destacar, custa, né? Mas assim, definir metas claras, socialmente aceitáveis, pactuadas, negociadas, fica fácil de ter corresponsabilidade dos atores. Essa é uma experiência que tem lá que é muito importante, né? Atrelar as metas de evolução do sistema de esgotamento sanitário à questão da qualidade das águas. Quer dizer, é difícil ver a bacia do Alto Tietê com um ponto aqui, um ponto ali. Mas se eu começo a conhecer mais regionalmente como a bacia funciona, eu posso ter soluções locais ou soluções subregionais, né? Estava discutindo de manhã. Por exemplo, certas regiões muito adensadas, é muito complicado se fazer o sistema separador. Né? Talvez seja mais inteligente, mais interessante pensar o sistema misto do jeito que está e trabalhar esse sistema misto, ou abatimento de carga poluidora em corpo d'água, a semelhança de utilizar, por exemplo, flotação em alguns afluentes. Podem ser coisas importantes para começar a dar respiro, começar a dar resposta para o sistema. Né? Essa coisa que os ingleses têm muito forte, a gente teve na despoluição do Tietê, infelizmente a gente não tem mais essa questão do efeito estruturante dos efeitos que os programas de saneamento têm, que são muito importantes. Um exemplo, nós temos os planos municipais de saneamento que acabaram de ser aprovados recentemente, né? Na bacia do Alto Tietê, acho que um pouco mais da metade dos municípios tem. Tem muita coisa interessante lá naqueles planos que o Comitê do Alto Tietê ainda não teve tempo, enfim, não se organizou para articular dentro do plano de bacia. Então, assim, o envolvimento do município, o saneamento como uma política pública, metropolitana, envolvendo os municípios mais do que uma política das operadoras de saneamento, que cumprem as suas funções e tal, mas a questão da política de saneamento metropolitana deveria ser o quê? Uma política pública metropolitana, somente com o envolvimento dos municípios, né? E daí vai a questão da operação, manutenção dos sistemas de esgotamento sanitário, né? É isso, pessoal. Desculpa ter ultrapassado o tempo nessa...